Louvado seja Deus. Olá, povo de Deus, que a paz esteja com todos. Coloque a mão no teu coração. Eu quero fazer uma oração junto com você. Santo Deus, nós estamos aqui agradecidos porque a tua misericórdia tem nos sustentado. Nós somos gratos porque de alguma forma o Senhor tem nos dado tempo para compreender o teu amor e para reconhecer a tua santidade. Temos inúmeras limitações, mas a tua paciência, ela tem nos dado o tempo cabível. Somos cientes de que até o Senhor decidiu dar limites. E por isso estamos aqui, para termos a sua instrução, para termos a tua direção. E só o Senhor que sonda os corações, sabe a palavra com que deve ser semeada a cada coração. Então, Senhor, nos revela o ângulo em que devemos olhar. Para a sua glória, nós repreendemos Satanás, para que a tua palavra tenha toda a liberdade, para que o chão que já foi arado, a terra que já foi preparada, essa semente venha cair e germinar e gerar muitos frutos, que tudo isso seja para a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo de número 33. Nós vamos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 4. Gênesis, capítulo 33, versículo de número 1 ao número 4. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e nos deixa bem claro o princípio, o propósito da formação, a lógica de que o amor de Deus pode reconstruir, pode refazer, pode dar direção. O princípio de que se há algum erro não foi de Deus, mas foi o afastamento do homem de Deus que começou a gerar uma série de consequências. Capítulo 33, versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a minha tradução: Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos, e a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Amém? Graças a Deus, porque Deus é bom. Como eu comecei explicando o livro de Gênesis, só há 3 capítulos da Bíblia, ou melhor dizendo, 2, que não tem morte, que não tem tristeza, que não tem tribulação. 2 capítulos que não há doença, que não há desavença e que não há nada de ruim. É o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, onde a harmonia com Deus era uma harmonia presente, fiel, e que não havia momento, havia a eternidade ali. Olha que interessante. Nós não sabemos quanto tempo foi que Adão e Eva conviveram com Deus ali no Éden. Se foi 1 semana, se foi 1 milhão de anos, se foi 3.000 anos, 5, 200, a gente não sabe. A gente só sabe que os momentos, o tempo para nós começou a existir quando o homem escolheu se afastar de Deus. E ali veio uma série de consequências. E bem na verdade, que todos nós nascemos depois do capítulo 3 do livro de Gênesis. Todos nós nascemos num período difícil. Não há um período fácil na história da humanidade que nós nasçamos. Porque o homem, a humanidade afastada de Deus, gera uma consequência absurda de desarmonia entre si, desprioridades, confusão, autodestruição. E Jacó, que é o homem que nós estamos falando, o qual eu li ali, Jacó e Esaú, que eram irmãos gêmeos,
e que representam ali uma graça e um julgamento em tudo isso. Eles vieram de uma família dividida. Seu pai, Isaac, era um homem temente a Deus. Então, a sua mãe também, uma pessoa temente a Deus. Só que dentro do lar não se falava a mesma língua. E quando o casal não fala a mesma língua, a consequência vem muito forte sobre os filhos. A Bíblia diz que Isaac, ele pendia mais para o lado de Esaú, porque Esaú era caçador. Mas a sua esposa, ela rendia-se mais para o lado de Jacó, que era mais caseiro, era mais do lar. Tanto é que quando ela viu que o seu marido Isaac já estava envelhecido, já estava cego, ela armou uma situação para que Jacó, que era o irmão mais novo, tinha nascido depois de Esaú. Aliás, Jacó significa aquele que agarra, porque ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Esaú significa homem peludo. Características do nascimento deles e características da vida deles. Jacó sempre foi alguém que agarrou, sempre foi uma pessoa oportunista. Quando a sua mãe observou tudo aquilo, ela viu a oportunidade, ela viu que Esaú não valorizou a bênção e vendeu a bênção da primogenitura para o seu irmão Jacó, e que agora Jacó poderia se apropriar disso, sem que o pai, que jamais iria autorizar tal coisa, soubesse. Jacó então logra o seu pai, mente para o seu pai, em conexão com a sua mãe. O pai dele estava cego, ele diz que ele era Esaú, ele pega uma pele de uma cabra, coloca no braço, pai, pode pegar aqui, pode ver que eu sou Esaú. Então o pai lança a bênção sobre ele. E ele imediatamente pega um auxílio da mãe ali, água, pão, essas coisas, e a Bíblia diz que ele foge. Porque o seu irmão Esaú, como caçador, se ele descobrisse isso, aliás, ele iria descobrir, ele imediatamente era capaz de matar o seu irmão, como um julgamento. Jacó então vai para as terras de um parente próximo, aliás, o irmão da sua mãe, e o nome desse homem era Labão. Jacó então fica ali, trabalha e faz todas as coisas que naturalmente um homem iria fazer por um dote, onde ele era interessado por uma moça chamada Raquel. Só que você conhece a história, estou dando uma resumida para você. Jacó tem um encontro com Deus quando ele estava com a mão na frente e atrás. Uma promessa foi lançada sobre ele. E Deus disse que seria com ele nessa aliança. Jacó, mesmo na casa de Labão, o seu sogro, que o logrou 10 vezes o salário. Ele conseguiu pagar o dote da sua esposa Raquel. Ele conseguiu pagar o dote da sua esposa Lia. Por 14 anos ele trabalhou ali. E agora o que ele estava juntando era dele. E mesmo o sogro tendo mudado 10 vezes o salário dele, ele tinha uma aliança com Deus. Ele disse que ele seria dizimista de tudo que Deus lhe confiasse. E por essa aliança com Deus, Jacó sempre prosperou. Deus não precisa do meu dinheiro. Assim como ele não precisa da minha oração, assim como ele não precisa do meu louvor. Mas eu preciso ter aliança com ele, porque ele é fiel. E a Bíblia diz que Jacó sai dali. Ele chegou com uma mão na frente e atrás. Ele chegou só com promessas. E quando ele sai dali, ele sai com rebanhos. Ele sai com as suas esposas e servas. Ele sai com os seus filhos. Ele sai cheio de coisas. E é esse ponto que eu quero chegar com todos vocês. Você pode casar. Você pode ganhar dinheiro. Alguns podem roubar. Outros podem fazer justiça com as próprias mãos. Podem alegar o que for. Mas não tem escape. Você vai se encontrar
com quem você deve. Eu e você iremos nos encontrar com quem a gente deve. E você vai perceber que ao longo da mensagem tem um recado muito espiritual. Ainda mais nesses tempos de pandemia, esses tempos que tanto ano passado quanto esse ano, 2020, 2021, não sei quando você vai ver essa mensagem, o recado de muitas pessoas, muitos conhecidos que faleceram, tem chegado até os nossos ouvidos. Tem sido, aliás, não tem sido nem espantoso mais tanto algumas coisas, mas uma tristeza rotineira faz parte da nossa caminhada. Não tem escape, você vai se encontrar com quem você deve. A notícia veio aos ouvidos de Jacó, e Esaú, seu irmão, estava vindo ao seu encontro, junto com 400 homens, e naturalmente com a intenção de vingar, ou de honrar tal coisa. Eu e você, não adianta, iremos prestar conta para Deus. Esaú aqui representa um juízo, e Jacó representa alguém indigno. Jacó representa eu, Jacó representa você. E Esaú representa o julgamento de Deus. O trono de Deus, ele existe, e o julgamento acontecerá. Por isso, é bom nos prepararmos. E o relato em que eu disse para todos aqui, conta a história de Jacó que enganou, Jacó que fugiu, que mentiu, que trabalhou, que arrebanhou, que foi honesto também, que foi correto, que também foi enganado. Mas teve que prestar conta. Teve que prestar conta. Jacó é o exemplo da humanidade. A humanidade que vive fugindo, vive fazendo remendo na vida, vive buscando justiça, mas um julgamento muito raso acompanha todos nós. Mas no final, somos seres condenados. Todos nós somos seres condenados. Como eu disse, Esaú representa um julgamento que vem de Deus. 400 ou 40 na Bíblia indica provação. A Bíblia diz que nós somos pó, Jó 34:15. Somos pó e vamos voltar para o pó. Então o que nós temos que fazer, pastor? Nós temos que nos preparar, buscar misericórdia. Jacó conhecia o seu juiz, sabia que havia senso de justiça no seu irmão. Por isso, a Bíblia diz que ele humilhou-se 7 vezes, ele prostrou-se, quando ele avistou o seu irmão, quando ele mandou as suas ofertas na frente, as suas obras na frente, ele se prostrou 7 vezes. Isso significa submissão completa, porque 7 na Bíblia tipifica completo, ou a presença de Deus que completa. E isso agradou também de alguma forma o seu irmão, quando ele ofertou os seus bens, as suas obras, no capítulo 32, versículo 5. Entenda, meu irmão, que eu e você nascemos em pecado, nós pecamos contra Deus. Romanos 33, 23 diz isso, porque todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus. Todos nós somos merecedores da condenação eterna. Isso gerou pelo menos 2 consequências: o afastamento de Deus e o segundo, digno de morte. Devemos oferecer a nossa vida então e o que nós temos para esse Deus. Jacó, quando ele sai com a sua família das terras do seu sogro Labão, quando ele vai começar uma nova jornada na vida dele, no Val de Jaboque, ele atravessa toda a sua família, e ali ele tem um encontro com Deus. E quando Deus pergunta para ele, qual que é o teu nome? E ele responde, eu sou aquele que agarra, eu sou o que enganou, eu sou aquele velho Jacó, quem que você é? O que você tem que confessar para Deus? Eu sou aquele adúltero, eu sou aquele ladrão, eu sou aquele assassino, eu sou aquele estelionatário, eu sou aquele hipócrita, aquele cego. Então o Senhor olha para ele e fala, não te chamarás mais Jacó, mas você vai se chamar Israel. Significa príncipe de Deus ou governado por Deus. E a Bíblia diz que
o Senhor tocou a perna dele. E ele ficou manco. Isso é, ele não poderia mais fugir dos problemas. Agora, ele deveria ter responsabilidade. Ele deveria enfrentar os problemas. Enfrentar. O encontro com Deus vai nos trazer uma nova identidade. Vai nos trazer um novo sentido, um novo ângulo para a vida. É uma caminhada de aperfeiçoamento. E eu não sei que nível que você está dessa caminhada. Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Amós capítulo 4, versículo 12, parte B. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Há pessoas que vivem mesmo dentro da igreja como se não houvesse punição. Isso é, vive sem temor. Não há pastores ou uma linguagem de alcance que a gente não encontra mais. Não encontra mais para alcançar tal pessoa. Porque na verdade está decidido a viver fora da opinião de Deus. Eu quero que você entenda que Deus é amor e nos dá a condição, antes do juízo, nos encontrarmos com Ele, para recebermos a graça. A condição para o julgamento, para que em vez de espada, tenhamos um abraço dele. Jacó, quando avistou o seu irmão e se prostrou, mandou as suas obras à frente dele, os seus rebanhos, os seus presentes. O seu irmão, em vez de o condenar, o abraçou, agarrado em seu pescoço, e os dois choraram. Choraram de saudade um do outro. Choraram como era no princípio, no ventre da mãe deles, onde eles estavam morando no mesmo lugar. Choraram, porque a ausência fez sentir a saudade um do outro. E a Bíblia diz que o amor, capítulo 5 de Tiago, cobre uma multidão de erros. Jacó, quando se encontrou com Esaú, ele desfrutou do que nós chamamos de graça, salvação, perdão. Talvez você espere um dia terrível amanhã, mas o que Deus tem para você, se você quiser, é um dia surpreendentemente bom. Um dia que pode ser resultado posterior do encontro teu com Deus. Presta atenção, escuta o que eu estou falando e não humanize uma mensagem que é espiritual. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer entregar tudo que você está fazendo à opinião de Jesus? De que forma eu faço isso, pastor? Busque a opinião de Jesus em todas as decisões que você vai tomar. Busque. Você quer ser curado nos teus resultados de vida? Ele quer mudar o rumo da eternidade contigo. Ele quer te sarar. Ele quer que o reino dele seja estendido sobre você. Israel, ele quer te tornar príncipe. Ele quer governar sobre a sua vida. Mas você tem que ter ele como pai. Tem que ter as características do pai. A palavra cristão significa seguidor de Cristo, o mini Cristo. Hoje, o Senhor chama você para ter uma aliança com Ele. Porque no dia do juízo Ele vai falar para você: apresente as tuas mãos. Eu quero ver o que você fez por meio do corpo. E o que você vai fazer? O que você vai entregar? Jacó entregou os seus rebanhos. Jacó se prostrou ali 7 vezes, mostrando temor e reverência perfeita. Isso tipifica o comportamento que nós temos que ter diante de Deus. Se junte à família de Deus e escape da sua ira, escape da condenação eterna. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei se talvez você está num leito de enfermidade e tem acesso a esta mensagem. Eu sei que remédio forte é para doença forte. E talvez eu estou falando com alguém que vai morrer amanhã e não sabe. Por isso, hoje é o dia de você renovar a tua aliança com Deus. E entregar a tua vida para Jesus. Se arrepender do teu passado. Confessar o teu nome e os teus pecados a esse Senhor e Salvador.
e pedir para que Ele te abrace. Pedir para que o julgamento dele não pese sobre a sua vida, mas para que ele seja justificado pelo seu perdão e pelo seu amor. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, mas comece a caminhar com um novo rumo. Chega daquela vida religiosa só de bater cartão. Comece a ter uma vida diária e íntima com Deus, porque isso vai trazer resultados eternos e vai fazer com que você volte para o jardim dele. Porque quando Deus colhe alguém, é porque ele já enfrentou os espinhos. Coloca a mão no teu peito. E eu quero orar por você. Eu quero que você, aonde você estiver, se você puder se reservar, você fale com Deus agora. Santo Deus, essa pessoa que talvez enfrentou um caminho que na sua mente, ela sabe os pontos de condenação da sua vida. Ela teme. Essa pessoa tem memórias de pecado, memórias que o assombram até hoje, memórias que não tem como essa pessoa se auto-justificar querendo culpar outra pessoa, porque o Senhor deu o maior dos exemplos para todos nós. Hoje, Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor, renovo e graça sobre a nossa vida, porque somos pessoas das mais abomináveis que existem. Porém, se nós estamos de pé, é porque a tua misericórdia tem sido estendida sobre nós. É porque esperamos nesse teu amor que nos garante o amanhã. E se por acaso o Senhor vier ceifar a nossa vida aqui, sabemos que ela continua no teu ventre, continua no teu jardim, continua como era para ser, ó Senhor amado. Então, meu Deus, que seja um dia alegre, que seja um dia de salvação, que seja o dia da vitória. Por mais que na terra haja pranto, haja choro e saudade, contigo será o dia de festa, o dia de vitória. Assim, meu Deus, nós o agradecemos, certos de que o nosso nome está escrito no livro da vida, e pela graça que nos renova todo dia e nos instrui na tua verdade. É a nossa oração gratos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Desculpe o cansaço. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.